Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. Amém. Porque Ele é digno de honra, de glória. Todo domínio e exaltação seja dado a Ele. E a palavra que está em Mateus 8, no capítulo 8, versículo 8, que é tema da campanha, que diz: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Apenas uma palavra. Um centurião romano, onde muitos temiam e temem, porque era um homem de autoridade e de poder. Mas a palavra, a qual está no livro de Mateus, vem trazendo inúmeras situações, inúmeros milagres, inúmeras maravilhas, prodígios a qual o Senhor fez nessa passagem, que foi relatado por Mateus. A qual, de início, ele fala de um leproso, a qual falou ao Senhor Jesus: se quiseres, pode me limpar. E o Senhor Jesus disse a ele: quero. Então ele lançou apenas uma palavra: ser limpo. Glória a Deus. E então o leproso foi purificado das suas lepras. E quais são as lepras que nós carregamos nas nossas vidas? A lepra do desemprego, a lepra da falta de saúde, a lepra da tortura emocional. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, se quiseres, nos limpe. E Ele é justo e fiel para limpar as nossas lepras. Tudo aquilo que carregamos, as acusações, os apontamentos, essas lepras que nos fazem sair do caminho do Senhor, as lepras que nos levam ao desconforto de estar na casa de Deus totalmente disperso, e o Senhor falando. Que essas lepras, elas sejam saradas na noite de hoje. O Senhor, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas infinitamente mais. Mas cabe a nós crermos, porque aquele que crê, sim, verá a glória de Deus. Porque Ele é poderoso. Assim também como foi esse centurião romano, que se compadeceu por um dos seus servos, ao ponto de ir atrás de Jesus e prostrar-se aos pés do Todo-Poderoso, e sabendo que ele tinha o poder, porque Jesus, ele já tinha fama naquele lugar onde multidões o acompanhavam, assim como nós estamos fazendo na noite de hoje. Estamos seguindo a Ele como uma multidão. E aquele homem, ele se prostrou aos pés de Jesus e clamou a Ele para que sarasse o seu servo. E assim Ele o fez. E quantos de nós temos as nossas dores, as nossas tristezas, aonde o inimigo ele vem vagarosamente
entrando silenciosamente na vida das pessoas, principalmente dos servos do Senhor, para destruir, para aniquilar, para matar. Ele entra num casamento como se nada tivesse acontecendo, e quando os olhos são abertos, tudo se foi. Ele entra na saúde, aonde parece não ser nada, mas quando essa doença se manifesta, às vezes já é tarde demais. Mas aquele que crê, aquele que se prostra aos pés do Todo-Poderoso, porque somente Ele, não o homem, mas sim Deus, Ele pode fazer nas nossas vidas infinitamente mais. Seja doença, seja a destruição de um casamento, seja a falta de emprego, seja uma perturbação emocional, somente o Senhor, Ele tem a resposta para as suas orações. Mesmo nós sabemos que não sabemos falar com Ele como se deve, porque Ele é o Altíssimo, Ele foi quem nos criou, Ele é o Todo-Poderoso. Somente Ele tem o diagnóstico para as nossas dores e para as nossas doenças, a qual pensamos dentro de nós, por sentarmos em cima do nosso entendimento e não olharmos para dentro de nós e entender que somos fracos, que somos pecadores e que necessitamos, não só precisamos, necessitamos do nosso Deus nas nossas vidas. Aleluia. Todos nós, seja homem, mulher, criança, todos nós necessitamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. E não há ninguém que possa nos separar do amor dele, porque foi Ele quem nos amou primeiro. E Ele sonda mentes e corações na noite de hoje e vai saber qual a sua dor, qual a sua busca, qual a sua procura. Mas cabe você fazer como um centurião, prostrar-se aos pés dele e declarar a Ele: Senhor, essa é a minha dor, e só o Senhor pode me curar na noite de hoje. E Ele é fiel e justo para fazer acontecer o impossível nas nossas vidas. Somente Ele. Basta crermos, irmãos, e termos fé, porque a fé faz com que nós possamos mexer as mãos de Deus a nosso favor. Glória a Deus. Se nós entregarmos o nosso coração completamente para o Senhor, entregar as nossas vidas, as nossas dores, as nossas mazelas a Ele, Ele diz que Ele dá o fardo dele, que é leve e suave a cada um de nós. Mas basta nós nos prostrarmos aos pés dele. Ele requer isso de nós. Essa adoração Ele requer de nós, porque nós fomos colocados na face dessa terra para adorá-lo. E muitos de nós fomos corrompidos pelo mundo e tomamos outros caminhos, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para seguirmos o caminho a qual nossa carne deseja. Mas Ele colocou o Espírito Santo para estar nos guiando, mesmo sem entender, mesmo sem perceber. O Espírito Santo, Ele vem agindo a nosso favor, nos conduzindo, porque foi para isso que Ele veio, para nos levar à verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Não há outro caminho, somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a porta, somente Jesus, não há outro caminho.
Ele diz que a porta estreita é onde poucos encontrarão. Verdade, Deus. Que nós sejamos esse pouco. Se cada um de nós colocarmos dentro do nosso coração e entendermos que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho a não ser Jesus, porque outro caminho a não ser Jesus é o caminho da perdição, da loucura e da destruição. Cabe a nós fazermos essa escolha nas nossas vidas, porque essa palavra ela nos diz a respeito da fé, a respeito do poder que tem o Senhor Jesus, o poder que a palavra dele tem, o poder da palavra direcionada do Senhor Jesus tem nas nossas vidas. Mas cabe a nós, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, entendermos e fecharmos as nossas brechas como servos de Deus, para que nada que venha do maligno possa nos atingir, porque tentar, ele vai tentar de todas as formas, mas ele não vai encontrar uma brecha, porque o escudo da fé ele vai estar sobre cada um, e a aflição que ele vai lançar, a seta que ele vai lançar direcionada a determinada pessoa não prevalecerá, porque você está revestido da fé, do escudo, da armadura do Senhor. Somente Deus tem o poder de nos revestir com essa armadura, e Ele nos diz para que nós possamos nos revestir através de Efésios 6:10, que nas nossas orações nós nos revestimos dessa armadura. Está na palavra do Senhor, é a palavra direcionada, é Ele quem nos diz para nos revestirmos. Mas às vezes as preocupações do mundo tiram o nosso entendimento, tiram o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E Ele nos deu essa autoridade, nos deu esse poder, mas cada um de nós, pelas distrações do mundo, não sabemos usar o poder que está dentro de nós, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele diz que nós podemos fazer as obras ainda maiores do que a que Ele fez quando andou na face desta terra. Mas temos que nos preparar para isso, que nos prepararmos para usar esse poder. De que forma nós nos preparamos? Quando somos lançados no deserto, Verdade, Jesus. quando andamos pelo vale da sombra e da morte. Verdade. Mas as nossas fraquezas e as aflições fazem com que o nosso eu fale mais alto. Está doendo e não entendemos que tudo isso é uma preparação para que nós possamos usar o poder adormecido do Senhor que está dentro de nós, porque Ele nos encheu de dons espirituais, mas nós não sabemos usar, porque estamos interessados nas coisas do mundo, estamos interessados nas preocupações a qual o inimigo coloca nas nossas vidas, irmãos. Que o Senhor possa nos dar um direcionamento, nos dar apenas uma palavra, para que nós sejamos ativados espiritualmente, para que possamos usar o poder que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, e usarmos em benefício daqueles que são os mais fracos, porque a palavra diz para que nós suportamos os mais fracos, que nós possamos usar essa unção que desce do céu sobre as nossas vidas, para
que nós possamos fortalecer aquele que é o mais fraco, estendendo as nossas mãos, ou até mesmo fazendo a imposição de mãos, porque aquele que reconhece que tem o poder de Deus dentro dele, ele tem o poder de impor as mãos e a enfermidade cair por terra, de impor as mãos e o maligno ter que sair, como Jesus fez nessa mesma passagem de Mateus, aonde ele fala do gadareno, um homem que era atormentado por demônios. E quando o Senhor Jesus ele colocou os pés naquele lugar, o gadareno, aquele homem de Gadara, veio ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Filho do Deus Altíssimo, por que viestes nos atormentar antes da hora? Ele reconheceu o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e esse poder nós carregamos dentro de nós, só não sabemos usar como convém. E ali estava um homem atormentado por uma legião de demônios. Quando Jesus perguntou qual o nome dele, ele disse, legião. Verdade, Deus. São muitos demônios. E ele pediu ao Senhor Jesus, prostrado aos pés do Senhor, mande-nos para aquela manada de porcos. E o Senhor lançou apenas uma palavra: vá, ide. Esse é o poder do Deus em qual nós servimos. É o poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Que nós possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento em oração e pedir a Ele, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver tudo aquilo que o Senhor tem para me mostrar. Porque Ele mostra aos pequeninos. Assim está escrito, onde Jesus agradeceu ao Pai. Pai, eu te agradeço porque mostrastes o teu poder para os pequeninos e não para os entendidos e sacerdotes. Nós fazemos parte desses pequeninos. Somos nós. Deus, aleluia. Ele quer usar a cada um de nós. Seja criança, seja um rapaz, seja um idoso, Ele quer nos usar. Mas cabe a nós nos posicionarmos de acordo ao querer e à vontade do Senhor. Às vezes as preocupações, como eu tenho batido aqui, ela é um dos tormentos para fazer com que nós ficamos cegos e surdos para entender tudo aquilo a qual o Senhor tem para nós. Somente Deus sabe o que Ele quer dar a cada um de nós. Ele enviou o Espírito Santo para colocar dons espirituais sobre a vida de cada um aqui, que está aqui neste lugar. Mas você está posicionado para receber? O prazer do Senhor é colocar os dons sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que nós possamos ser um vaso de honra nas mãos dele. É isso que o Senhor quer, fazer com que cada um de nós seja vaso de honra nas mãos dele. Mas
mas cabe a nós nos posicionarmos, porque Ele lança sobre as nossas vidas apenas uma palavra, Aleluia. e se concretizará sobre a vida de cada um de nós. Basta nós crermos e termos a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, como está escrito, e tudo se fará nas nossas vidas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Sabemos o quanto nós somos pecadores, e Ele aceita o nosso pedido de perdão todas as vezes a qual nós nos prostramos aos pés dele, dizemos a Ele: Senhor, nos perdoe por tudo aquilo que eu pensei no dia de hoje, perdoe, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho falado na noite, no dia de hoje, perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu tenho visto no dia de hoje, a qual desagradou ao Senhor, a qual trouxe tristeza para Ti, Senhor, a qual entristeceu o Teu Espírito. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, Jesus. Somente Deus tem esse poder, mas Ele requer de nós também que nós possamos aprender a perdoar. Verdade, Deus. É uma palavra a qual não sabemos falar, esquecemos ela. A palavra perdão. Me perdoe. Glória a Deus. Sentamos em cima do nosso orgulho e ele nos impede de que nós possamos abrir a nossa boca e declarar: nos perdoe. Mas nas nossas orações queremos que o Senhor nos perdoe. Como nós podemos pedir perdão ao Senhor se nós temos um coração que não perdoa? Ele manda nós orarmos pelos nossos inimigos, por aquele que nos aflige, aqueles que nos acusam, aqueles que nos apontam, aqueles que maldizem de nós. Ele manda nós orarmos por essas pessoas. Porque se nós orarmos por quem nós amamos, que galardão vamos ter? Nós temos que fazer diferente. O servo de Deus anda na contramão desse mundo. E nessa mesma passagem ele fala aqui que nós temos que renunciar às coisas desse mundo para poder seguir a Ele. Pegar a nossa cruz, mesmo ela pesada, mesmo ela nos machucando e nos ferindo e nos sangrando, mesmo que nós estivermos nos rastejando carregando ela, mas que nós possamos estar rastejando seguindo a Jesus. Glória a Deus. E Ele nos ensinou como levar a nossa cruz. Quando Ele caminhou com aquela cruz pesada, sangrando, sendo humilhado, sendo xingado, sendo cuspido, sendo apontado, sendo zombado, como até hoje é zombado. Vimos aí no carnaval a zombaria com o nome do Senhor. E olha que nós fomos colocados na face da terra para adorar ao Senhor, mas muitos se corromperam e estão adorando a demônios. Verdade, Deus. Muitos se corromperam e estão cegos, seguindo orientações de pessoas que trazem o maligno para dentro das casas alheias, com palavras, com ensinamentos satânicos.
Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos dá a chance de nos arrependermos e voltar para o caminho dele e seguir o protocolo, porque fomos colocados para ser adoradores, mas nos desviamos do caminho para adorar a outros deuses. Mas se nós virarmos as costas para esses deuses desse mundo, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele está de braços abertos esperando a cada um de nós. Ele está de braços abertos esperando o nosso arrependimento. Ele está de braços abertos esperando nós renunciarmos a esse mundo de trevas, de escuridão e de mentiras e voltar para o caminho dele, porque Ele é o caminho, o verdadeiro caminho que nos leva à salvação. E Ele sim tem uma palavra para cada um de nós, uma palavra de vida eterna. Somente Ele tem essa palavra para cada um de nós, a palavra de vida eterna do lado dele. Porque o nosso Senhor, Ele é santo, Ele é justo e fiel. É maravilhoso servir a Deus. Sabemos que não é fácil. Ele diz que teremos aflições nesse mundo, mas como Ele venceu, cabe a nós também vencermos esse mundo, não sozinho, mas com Ele, debaixo do manto de glória dele, na sombra do Onipotente, nós podemos descansar. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós conhecemos, onde muitos não conhecem, mas nós procuramos cada dia conhecer o nosso Deus mais e mais, e entender mais e mais desse poder, desse amor infinito que Ele tem pelas nossas vidas. Que nós possamos ser preparados para receber esse amor maravilhoso que o Senhor tem para nos dar, nos arrependermos das coisas desse mundo que nos leva à perdição. Somente Jesus, Ele tem a palavra que nos guia nessa escuridão desse mundo, aonde muitos estão perdidos. E Ele diz que são cegos puxando cegos, que o caminho do cego a puxar outro cego é cair no abismo. E Ele diz para nós que Ele é a luz do nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos atrai para a luz dele. Às vezes não entendemos quando Ele está nos chamando. Ele nos atrai para Ele, mesmo perdidos nesse mundo. O Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre os nossos corações, como Ele vinha antes aos corações daqueles profetas. Mas hoje o Senhor diz que nós somos moradas do Espírito Santo.
Ele nos chama de templo. Somos a igreja. Somos a noiva do Senhor. Ele nos chama de templo do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Porque cada um de nós somos templo. Mas às vezes nós queremos pinchar o templo do irmão com acusações, com apontamentos, querendo até mesmo sermos juízes da vida dele. E ele fala que da mesma forma que nós medimos, nós seremos medidos. Que da mesma forma que nós pesamos, nós seremos pesados. Que nós possamos igualar a balança, irmãos. Porque a balança de muitos estão pesando para a carne. Que a balança pese para o espírito. Porque o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. E a verdade tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é a nossa busca constante todos os dias. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, soberano em misericórdia, é Ele que estende os braços, é Ele que estende a mão para nos puxar desse lamaçal de pecado que se chama mundo, a qual muitos de nós estamos até o pescoço. Muitos servos de Deus estão atolados até o pescoço. E somente Ele pode nos ajudar. Se pedirmos socorro, Ele não vai estar longe, Ele vai estar perto e estenderá as mãos para nos puxar desse lamaçal a qual nós nos afundamos todos os dias. O lamaçal da mentira, o lamaçal do engano, o lamaçal das acusações, do pecado, o lamaçal das enfermidades. É o Senhor Jesus que estende as mãos e Ele vai te puxar para Ele. Ele nos puxou para Ele, a cada um de nós, a cada um que Ele escolheu para estar aqui nessa noite. Foi o Espírito dele quem conduziu a cada um de nós para estarmos aqui, para ouvirmos apenas uma palavra. Uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento. Que nós possamos prostrar-nos na noite de hoje e declarar a Ele o nosso arrependimento por tudo aquilo que fizemos no dia de hoje. Porque aos nossos olhos parece que estamos certos, mas o Senhor diz na palavra dele que as nossas obras aos olhos dele são como trapos de imundície. Ele requer mais de nós, de todos nós, mais dedicação, mais busca, mais interesse. E nós, servos de Deus, muitos de nós estamos desinteressados
de procurar aquele que pode nos guardar, que pode nos livrar, que pode nos dar a direção certa. É Jesus Cristo. É Ele que tem a palavra, mas deixou para nós a herança, para que nós possamos nos guiar por ela. Mas o celular está roubando essa busca. Quantas vezes eu me peguei no celular? Quantas vezes o pastor Marcos vem jantar, vai comer o celular? São servos de Deus. Estamos sendo enganados. Nós estamos sendo enganados. E às vezes vamos entender que estamos sendo enganados quando um irmão, ou até mesmo um ímpio, chega para a gente e fala: não sai do celular. A palavra está aí. E o Senhor está aqui, ó, presente todos os dias em todas as residências. Seja uma palavra católica, seja uma palavra, mas é a palavra. É pela fé. É a fé que move a mão de Deus a nosso favor. Somente a fé. Mas cabe a nós buscarmos e fortalecermos a nossa fé, para que nós possamos ver a glória de Deus dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Porque se um de nós aceitarmos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a sua casa será salva. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito na palavra dele. Aqui é a boca de Deus. Nós somos apenas instrumentos para trazer, para levar esse evangelho adiante, levar as boas novas da palavra do Senhor. Mas não é nem por força e nem por violência. É pelo Espírito de Deus, porque é Ele quem vai tocar no coração e trazer o arrependimento de toda loucura que nós fazemos nesse mundo, e irá nos atrair até Jesus Cristo, para que Ele troque as nossas vestes sujas do mundo e nos dê vestes brancas como a neve, e que nós possamos ficar diante dele sem nenhuma sujeira, sem nenhuma mentira, porque Deus sabe tudo que nós fazemos, e tudo que nós fazemos e pensamos está sendo anotado na noite de hoje, e iremos dar conta de tudo no grande dia do Senhor. Que nós não possamos ouvir uma frase a qual muitos servos de Deus tremem: afasta-te de mim, pois não vos conheço. Se nós pudermos entender o peso que tem essa frase na vida de um servo de Deus, que pensa que está enganando ao Senhor, meu Deus, Ele sonda mentes e coração, e não há nenhum ser que anda sobre essa terra, sobre o céu ou embaixo da terra, que escapará do nosso Deus. Porque Ele diz: se subir aos mais altos montes, lá Ele está. Nas maiores profundezas, lá Ele também vai estar.
Não adianta entrar em cavernas, não adianta tentar fugir, porque os olhos do Senhor estão por todos os lados, como o ar que nós respiramos. Porque foi isso, até isso, foi Ele quem nos deu. E vimos aí a Covid, né, que veio como um exemplo para ceifar o ar, aonde muitos pereceram. Porque esse fôlego foi o Senhor que nos deu, e Ele pode tirar de mim e de você a hora que Ele bem quiser, na hora que Ele bem entender. Porque somos apenas pó e cinza. Apenas pó e cinza. Ele é o oleiro. E quem somos nós para dizer a Deus o que Ele tem que fazer com as nossas vidas? É Ele que tem a palavra. A palavra é dele, e Ele zela pela palavra dele. A palavra dele é direcionada à vida de cada um de nós. E que nós possamos, na noite de hoje, nos agarrarmos a essa palavra. Palavra de fé, palavra de entendimento, uma palavra de restauração, uma palavra de poder, para que nós possamos entender quão boa e agradável é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Fique de pé para a gente orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, para entender, Senhor, a Tua palavra. Para entender, Senhor, o quanto somos necessitados, Senhor, da Tua palavra. Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e é o que nós buscamos em Ti, meu Deus. Somos pó e somos cinza, Senhor, porque o poder, o domínio vem de Ti, e cabe a nós sermos obedientes ao Senhor, sermos obedientes à condução do Teu Espírito em nossas vidas, meu Deus. Que na noite de hoje, Senhor, possamos ir para os nossos lares, Senhor, com a convicção de que somente o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que nós possamos ter, Senhor, um entendimento dentro de nós, na noite de hoje, que o Teu Espírito é quem nos conduz à verdade, e a verdade tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré, e somente Ele, somente o Senhor Jesus tem uma palavra para as nossas vidas, e a palavra de vida eterna. Que nós possamos nos prostrar na noite de hoje, e em agradecimento a Ele por esta palavra, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para nos abençoar e nos perdoar de todos os nossos pecados. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.